Olá, começando mais um CREFcast, o podcast do profissional da educação física, promovido pelo Conselho Regional da Educação Física da 12ª Região Pernambuco, CREF 12PE. Vamos falar hoje sobre organização de eventos científicos na educação física. E estamos recebendo dois professores para conversar conosco sobre o tema. Tatiana Scioli, bem-vinda. Tatiana é doutora em Educação Física pela ESEF, UPE, especialista em performance humana, especialista também em inteligência artificial e ciências de dados. Tudo bom, professor? Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Professor Jorge Bezerra, bem-vindo. Jorge Bezerra é doutor em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Catarina, é mestre em Ebiatria, determinantes de saúde da adolescência, pela FOP-UPE, especialista em Ciências do Esporte pela Universidade Federal de Pernambuco, formado em Educação Física pela ESEF, Universidade de Pernambuco, e atualmente é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde e professor da ESEF-UPE. Professor Jorge Bezerra, é um prazer também recebê-lo, viu? O prazer é todo nosso. Para mim é uma satisfação estar aqui nesse Conselho Regional de Educação Física que eu tanto amo e que fiz parte da sua origem. Oh, coisa boa. Prazer em receber também. Ebiatria. Surgiu a dúvida. O que é ebiatria, professor? É uma especialidade clínica, não é só médica, é uma especialidade clínica que trata dos adolescentes. Então, determinantes de saúde do adolescente, seja para qualquer profissional da área de saúde. Perfeito. Professores, como vocês dois avaliam a relevância dos eventos científicos na área da educação física? Imagina que a formação por si só numa graduação ela não é suficiente para desenvolver as competências que um profissional precisa ter, né? E imagina que as demandas de mercado elas vão se atualizando. E onde é que a gente vai buscar esse conhecimento? Então, os congressos, os eventos científicos, eles surgem exatamente dessa perspectiva para atender essa demanda, para que a gente, enquanto profissional, consiga se atualizar. Quais são as tendências de mercado, né? Quais são as tecnologias, as metodologias, né? Como é que a gente vai fazer abordagens relacionadas a públicos distintos, né? A necessidades que estão relacionadas às doenças, por exemplo, aí pós-Covid, como é que a gente sabia ter manejo clínico com pessoas relacionadas ao exercício em relação a isso? Né? Existem coisas que já estão estabelecidas, doenças crônicas, obesidade, hipertensão, e outras vão surgindo. Então, a ciência ela vem para responder isso, para dar para a gente competências, atitudes e habilidades para que a gente desenvolva e se coloque para atuar de forma profissional e qualificada. Né? É uma forma de fortalecer também a profissão, professor? Sem dúvida alguma, especialmente que nos últimos 20 anos, por exemplo, a ciência da educação física tem evoluído bastante e nada como os eventos científicos para fazer essa troca de experiências entre palestrantes e congressistas e facilitar a disseminação da informação apurada, pesquisada, desenvolvida em todos os projetos que estão aí no mercado. É um acrescento que a gente percebe nos últimos anos, principalmente da pandemia para cá, o crescimento do mercado da educação física. Os eventos científicos vêm acompanhando também esse crescimento? Perfeitamente. Nós tivemos o privilégio de estar aqui em Recife no ano passado no Simpósio Internacional de Pesquisa em Estilo de Vida e Saúde com 800 integrantes, 800 congressistas. Por exemplo, só dar um exemplo mínimo. Esse ano temos o Congresso Brasileiro da Sociedade, que vai ser no mês de outubro, e já temos 1.050 inscritos. Então, há uma demanda natural e a pandemia, sem dúvida, contribuiu para a educação física, porque ficou evidente na época que os cidadãos, as pessoas que praticavam atividade física, elas tiveram menor incidência de doenças graves a partir da própria aparecimento da Covid. Na experiência de vocês, quais são os maiores desafios logísticos, financeiros e acadêmicos enfrentados em um evento científico e como é que tudo isso pode ser superado? Professor? Acho que na hora que a gente pensa em organizar um evento, a gente vai pensar nos apoiadores, né? Perfeito. Porque dentro do ponto de vista logístico, a gente teve essa cidade, ela comporta um evento como esse, né? Se a gente hoje tem aí inúmeros, né, milhares de profissionais de educação física, a gente fala só de Pernambuco, mas a gente está localizado numa região onde a gente consegue abarcar outros estados, né? Dentro do Nordeste a gente tem uma região central, então vem muitas pessoas quando a gente organiza eventos aqui no nosso estado para consumir esse tipo de serviço. De todo o Brasil? De todo o Brasil. Principalmente um evento como esse que o senhor acabou de comentar, relacionado a um congresso de referência da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. Então, as pessoas já têm no calendário essa programação para buscar participar de um evento como esse. Acho que o desafio logístico da gente, primeiro, é pensar, vamos fazer o evento onde? Ele comporta as pessoas, vamos pensar no cronograma, né, de como é que a gente vai organizar, quem são as pessoas que vão participar, eu falo do ponto de vista da programação científica e acadêmica que vão falar, né? Porque a gente também precisa pensar nas temáticas, elas têm que ser ali oriundas de necessidades da
da população, né? E eu falo da população que vai consumir o evento, né? Então, o congressista, ele quer estar ali se atualizando, buscando informação, e ele quer que aquela pessoa que esteja falando para ele seja uma pessoa de referência, né? Porque ele vai retornar para o campo de trabalho dele e vai levar esse conhecimento para colocar em prática. Então, isso para a gente é extremamente importante. E a nossa cidade, ela tem aí tido sempre um calendário de eventos bem extenso, né? A gente consegue estar aqui, teve o Congresso Pernambucano de Esportes, no ano passado a gente teve aí mais de 2.000 inscritos, então a gente vai defender as diferentes áreas, né? De uma forma geral, a gente consegue, na educação física, estar promovendo ações que estão relacionadas a diversas áreas de atuação, para exatamente atender essa demanda. E contribuindo um pouco com essa colocação da professora Tatiana, é uma dificuldade a questão logística mesmo, porque quando se fala em evento científico, muita gente pensa que é simplesmente uma perspectiva de projeção, de teoria, e a gente na educação física precisa ter espaço onde a gente possa fazer, num grande auditório, projeções espetaculares, mas precisa também um espaçozinho para a prática. Alguma atividade para poder congregar o estudante, o graduando que está começando a carreira naquele momento, com profissionais já com expertise bastante adiantada e com experiência para fazer essa transmissão de informação e de conhecimento. Daí a importância do Congresso Pernambucano na Arena de Pernambuco, por exemplo, que já tivemos, com eventos em auditórios de grande porte, que nós temos inúmeros aqui na cidade do Recife. O senhor falou que vai acontecer um agora em novembro. Final de outubro. Final de outubro. Vai ser onde? Como é que as pessoas fazem para participar? 15º Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde. Ele será realizado na Faculdade Pernambucana de Saúde, ali próximo do aeroporto. Já temos 1.050 inscritos e as inscrições estão ainda abertas. Só que a apresentação de trabalhos se encerra agora dia 31 de agosto. E para participar é só entrar no site do Congresso CBAFS 2025 e qualquer pessoa poderá se inscrever sem nenhuma exigência adicional, a não ser de participar do que houver do seu interesse, só fazer as opções por lá. Perfeito. Vocês acreditam que a educação física ainda sofre com a falta de valorização enquanto área de pesquisa científica? Se sim, por quê? Eu gostaria até de iniciar essa reflexão dizendo que sim. Por que sim? Porque nós temos, por exemplo, a realização de um congresso como esse, nós fazemos solicitação de apoio aos órgãos de fomento. E o que nós temos liberado pelos órgãos de fomento para a área de educação física é sempre uma quantidade de recursos bem inferior. Todas as esferas? Municipal, estadual, federal? Todas as esferas, sem distinção. É uma questão que a gente precisa ainda superar. Porque hoje, quando se fala em pesquisa, é muito importante a gente entender que todo pesquisador que tem um projeto aprovado, ele tem uma bolsa ou um recurso definido para aquele projeto, tem uma taxa de bancada. E a taxa de bancada da educação física nem sempre é um equivalente ao de um pesquisador de outras áreas, porque considera que a taxa de bancada é necessária em função de grandes equipamentos que eles possam trabalhar. E na educação física, muitas vezes, a bancada deles é ir ao campo, é ir ao cenário para pesquisar na escola, pesquisar nas academias da cidade. Então, isso tem um custo elevadíssimo que nem sempre é reconhecido na hora da liberação dos recursos pelos órgãos de fomento. Professor Tatiana, concorda com o professor Jorge? Então, em partes, né? Só para deixar claro, não acho que é uma questão que se limita à educação física. Tá? Eu acho que de forma cultural, no nosso país, a gente não investe em ciência de uma forma geral. E aí, para reforçar a palavra que o professor traz em relação à pesquisa de bancada, né? Então, as pessoas querem pensar muito na base molecular. Isso. Então, é um investimento tecnológico e de pessoal muito voltado para esse tipo de desenvolvimento de ciência, né? Que no campo de cá, né, a gente que está lá no chão de fábrica, do ponto de vista numa quadra, no campo, né, na escola, na academia da cidade, né, nos locais onde a gente tem as diversas atuações do profissional de educação física, o investimento para a pesquisa ele ainda é ínfimo em relação às outras áreas. Eu acho que deveria se democratizar esse acesso, né, ao fomento para que a gente pudesse, independente de área de formação, ter acesso igual. A equidade na ciência no Brasil, ela precisa ser trabalhada nessa perspectiva, sabe? É uma área que trabalha a saúde. Sim, com certeza. Como é a ciência pode combater mitos e práticas ultrapassadas ou perigosas que ainda circulam no meio da atividade física? Posso começar? Pode, professor. Eu acho importantíssima essa pergunta, né? Eu vou voltar para a atualidade. Nós hoje estamos num consumo tecnológico muito grande, eu falo da informação. Então, acho que se é mito ou verdade, eu diria que hoje é muito mais fácil a gente validar isso para ter certeza se é mito ou não. Mas o mais preocupante é a forma com que se consome a informação. De onde é que ela provém?
né? Então, imagina que a gente, enquanto cientista, a gente consome informação de artigos, né? A gente vai para congresso para tocar networking, expertise com outros profissionais, né? O que é que a gente está se desenvolvendo enquanto ciência no Brasil e no mundo. E as pessoas na área tecnológica, elas vão para o ChatGPT, né? Vão para as IAs, vão para o Google, e elas não sabem nem como fazer a pergunta correta, Perfeito. né? Então, acho que a nossa forma de consumir informação é o que precisa ser trabalhada, muito mais do que na perspectiva, né? Discutir o que se a ciência está certa ou errada. Perfeito. Porque a ciência, ela pode errar, Sim, né? E aí isso é resultado, né? Se a gente pensar numa pesquisa, na hora que a gente estabelece uma hipótese de pesquisa, por exemplo, eu quero desenvolver um estudo e eu vou dizer, ó, eu preciso, acho que vou encontrar isso. E se eu não encontrar? É resultado, tá certo? Isso. Então, acho que o nosso papel enquanto cientista, na verdade, é colocar a acessibilidade da informação para a população e aí ela saber de forma como consumir essa informação, como é que ela busca, né? E aí, se a gente hoje está discutindo sobre eventos científicos, é o melhor local. Porque Perfeito. você vai encontrar as expertises, né? Profissionais que estão produzindo e que têm conhecimento sobre isso, as pessoas que vão fazer esse compartilhamento e que vão voltar lá mais capacitadas, né? E eu diria muito mais seguras para fazer com que esses mitos, né, se tornem mais reais do ponto de vista de aplicabilidade daquilo que ele busca enquanto informação. Então, a nossa forma de consumir tem que mudar um pouco em relação a isso, mas a ciência ela está aí para isso, para a gente validar o que é cientificamente coerente e invalidar aquilo que a gente recomenda, não faça isso. Né? Então, a gente hoje, é como você diz assim, você come margarina é bom para o colesterol, é ruim para o colesterol, vinho é bom para o colesterol, né? Para a saúde Ovo, cardiovascular, né? ovo. A gente tem uma série de informações Série como de- isso, né? Vamos fazer exercício em jejum, é melhor ou é Isso. pior? Isso. Depende de quem, gente. Pois é. Então, no estudo científico, a gente vai isolar alguns fatores para tentar te dar essa resposta. Se uma pesquisa é controlada, né? Mas laboratorial, a gente consegue fazer isso, né? Então, depende muito da pergunta em si, para a gente Perfeito. saber como trabalhar essa questão do mito da verdade, mas a ciência está posta para que a gente consiga validar, né, e ser ali preciso, principalmente na nossa intervenção enquanto profissional. Perfeito. Colaborar, professor. apenas para acrescentar que a educação física, a ciência da educação física, ela tem um cenário assim bastante amplo. Então tem aspectos biológicos, aspectos sociais, aspectos culturais. Então tudo isso tem influência na dificuldade que a gente tem de divulgar os resultados de todo esse tipo de pesquisa. Nós estamos desde a fase infantil até a fase de idosos, com diferentes possibilidades de intervenção na área da educação física. E, naturalmente, torna-se bem mais complicado fazer essa disseminação dos resultados de pesquisa, como colocou pela professora Tatiana. Perfeito. A participação de estudantes ela é sempre apontada como fundamental nesses encontros. Quais estratégias vocês consideram mais eficazes para engajar, para motivar jovens acadêmicos a se envolverem mais nesses espaços de troca científica, Eu professores? diria que o segredo está exatamente aí, porque para o avanço da ciência a gente precisa engajar a juventude. E aí, o que é que nós estamos fazendo? Por exemplo, nesse congresso próximo de outubro, nós teremos 2 oficinas de praia. Boa. O evento é no Brasil, é em Recife, pleno verão. Então, atividades para idosos na praia. Atividades de fundamentos teóricos e metodológicos dos esportes coletivos na praia. Então, Boa. 2 oficinas para a gente trazer o estudante. Aí sim, a gente vai disseminar para eles a importância de estar participando de atividades que sejam do interesse deles, mas do interesse da ciência, de colocar na prática o resultado de estudos desenvolvidos nos projetos diversos que nós tenhamos desenvolvido. Uma forma de atrair, né? Com certeza. De Eu acho, atrativo. acredito, só para acrescentar um pouco, que é nosso papel enquanto professor, né? Somos educadores, de aproximar esses alunos, né? Porque tem gente que tem medo da ciência. Sim. Acha que a ciência é só para pesquisador, é só quando ele vai fazer um Perfeito. Tem esse mestrado, um estigma, né, doutorado, professor? tem esse estigma, Exatamente. né? De achar que é inacessível, né? Mas a ciência é para todos. E, na verdade, um evento como esse, ele aproxima, né? Ele estimula, ele motiva, e nós, do lado de cá, o que fazemos é incentivar os nossos alunos. Dizer que ele é possível, que é capaz e que eles têm sim que participar dessa diversidade e oportunidades para que ele consiga se desenvolver, que ele vai ser muito melhor se ele participar disso, sabe? Ele tem que estar dentro, ele tem que vivenciar. Perfeito. Então, isso vai transformar muito a forma dele de se desenvolver enquanto profissional em formação e quando formado, né? E aí, naturalmente, se ele passou por esse processo, ele começa de forma contínua, né? Depois que se formou, está participando de novos eventos e procurando o calendário. Eu acho que é tudo uma questão da gente educá-lo. Educar a consumir o conhecimento que vai além dos muros da instituição de ensino e que está ali posto na ciência dentro dos congressos para que a gente consiga aproximar a ciência daquele que não é cientista ainda, né? O homem ele acha que não é, né? Porque desde o momento que a gente começa a experimentar, a testar uma metodologia de ensino, uma prática, a gente está produzindo ciência, a gente só está sistematizando para publicar. Isso. Mas a gente, na nossa prática cotidiana, está fazendo isso. Sim, perfeito. Eu diria que
você colocou muito bem, Tatiana. Quando houver a atividade prática, não será simplesmente a prática pela prática. A gente vai trabalhar na perspectiva de desenvolvimento cognitivo, de cognição, compreensão de gestos. Então, tudo isso a gente vai exemplificar e o aluno vai vivenciar, e aí vai ajudar a desmistificar a distância entre o cientista que está pesquisando e o consumidor do resultado da ciência que está ali na prática. Pegando o gancho da sua resposta, existe um distanciamento entre a produção científica e as necessidades práticas do dia a dia da profissão, né, da educação física. Como os eventos podem atuar como pontes, aproximando pesquisa, mercado e políticas públicas, por exemplo? Sim. Importantíssima a sua pergunta para a gente dialogar sobre isso. Eu acho que as pessoas se colocam no espaço onde ela entende que ela vai levar informações que ela consegue aplicar no dia a dia dela, sabe? Então, é isso que a gente fala. A ciência, ela tem que estar a favor do profissional, ela tem que estar a favor da comunidade, da sociedade como um todo. E aí, na hora que a gente começa a criar um evento como esse, que a gente coloca ações, por exemplo, troca de relatos de experiência, de boas práticas, né? Que ele consegue entender, que ele consegue levar essa ciência para o dia a dia dele, ele personaliza essa ação e ele consegue se apropriar. Porque eu acho que o mais importante é a gente aproximá-lo. Né? Esse distanciamento ele foi culturalmente imposto, né? E aí a gente precisa quebrar essa cultura e dizer para ele, ó, vamos participar de um evento, esse evento vai te instrumentalizar tecnicamente, né? Didaticamente, cientificamente, que você vai conseguir aplicar isso aqui que está sendo discutido no teu dia a dia, com teus alunos, né? Independente do lazer, no esporte, na saúde, no ambiente que você trabalhar, no contexto que você tiver, a gente vai conseguir aproximar. E eu acho que essa experimentação, como o professor comentou, de práticas dentro dos congressos, não só teóricos, né, de experimentação e de trocas mesmo, porque acho que cada um que chega lá e se inscreve para participar do evento, ele tem algum relato para trazer, ele tem uma boa experiência, por isso a gente tem ali os posters, né, Perfeito. os trabalhos acadêmicos que vão ser apresentados, e eles trazem esses relatos para poder compartilhar, né, então ele também produz ciência, e ele vai trazer ao seu modo, né, na sua linguagem, para compartilhar com a gente esses expertises, e a gente vai consumir, né, e vai multiplicar essas informações, porque acho que a gente precisa tornar a ciência para todos. Perfeito. Né? E enquanto profissionais de educação física, essa aproximação ela tem sido ali uma busca contínua, né, dos profissionais que estão aí historicamente, dos bravadores, né, dos que estão no meio do caminho, dos que vão chegar, né? Então a gente precisa motivar para que ela continue. Perfeito, perfeito. Uma dúvida de muitos. O papel das associações, dos conselhos e sociedades científicas na manutenção e fortalecimento de eventos acadêmicos. Qual o papel dessas instituições e como essas instituições podem contribuir para ampliar o alcance e a relevância dessas iniciativas? Professor. Eu posso dizer que a primeira grande questão está na divulgação da ciência através dos eventos, e aí nós temos exemplos práticos, graças a Deus, a nossa profissão, nós temos um Conselho Federal que está incentivando a participação atuante, e um Conselho Estadual, o Conselho Regional de Pernambuco, eu diria que é dos maiores divulgadores dos eventos científicos da área aqui no Brasil. Eles estão realmente, eu diria, estimulando a participação do profissional, e nós que estamos organizando o evento fazemos questão de estimular cada vez mais os profissionais para que eles possam participar desses eventos. Muitas vezes há uma discussão de mas os eventos são caros. Não, não é que os eventos são caros. A nossa área criou uma cultura de que a ciência é inacessível. E a gente entende que é exatamente ao contrário. É possível. Os conselhos estão criando oportunidades a partir de promoções para que o profissional que está vinculado ao conselho possa se envolver com os eventos com a condição diferenciada. Isso é o que nós estamos conseguindo com o Conselho Regional de Pernambuco e o próprio Conselho Federal também. Maravilha. Muitas vezes existe a dificuldade de equilibrar o rigor científico com a necessidade de atrair público e tornar o evento interessante. Como vocês enxergam, pode começar com a professora, a conciliação e quais estratégias podem ajudar nesse equilíbrio? A melhor estratégia é aproximar, né, os eixos temáticos estão relacionados às necessidades de mercado, né, de atualização que a gente tem. A gente tem como referência o Colégio Americano de Medicina do Esporte, por exemplo, né, que todo ano ele publica quais são as tendências de mercado para a educação física para o ano.
E aí, exatamente, são as buscas das pessoas em relação a eixos temáticos. Eles Então, publicam em novembro ou dezembro? no outubro, novembro, eles já estão publicando as próximas tendências, top 10, né? Isso. E aí a gente já pensa do lado de cá o que é que a gente vai organizar dentro de um cronograma de um evento para incluir essas práticas, esse conhecimento, essa troca. Quem são os expoentes nessa área para a gente convidar para palestrar, para poder fazer esses relatos, para poder fazer os cases, Perfeito. né? Então, acho que a partir daí da gente saber quais são as necessidades de mercado, tá certo? Porque acho que aproximar a ciência da população, né? Eu falo da população não só de quem vai ser afetado pela intervenção, mas de quem vai, enquanto ator profissional, executar essa ação, é exatamente trazer aquilo que ele precisa para o dia a dia dele. É uma forma permanente da gente pensar nessa perspectiva, e isso vai mudando, né? A forma. Então, se a gente começar a pensar, professor aqui enquanto especialista na área de adolescentes, a gente agora está uma busca, tendência de quê? Busca de especialistas na área de geriatria e gerontologia, porque a população está Está envelhecendo, envelhecendo, a né? tendência do Então, país hoje, qualquer cada evento que vez maior. você provoque voltado para a expertise na área de educação física para intervenção com o idoso, ele lota, Isso. né? Então, a gente vai buscando exatamente esse conhecimento em relação àquilo que a gente precisa se moldar, essas necessidades. Então, a gente consegue fazer com que esse público ele participe, ele vai ter aderência, né? E ele já fica na expectativa do próximo ano, né? A próxima Isso. edição do evento. Eu acho que o importante para a gente é isso. Perfeito, perfeito. Em um mundo cada vez mais conectado, que é esse, o mundo que nós estamos vivendo, como a internacionalização e o intercâmbio, como pesquisadores de outros países, podem fortalecer os eventos científicos brasileiros na área da educação física, professores? Você bateu numa tecla excelente, porque nesse congresso que estamos fazendo agora em outubro, nós teremos 11 palestrantes internacionais. De onde, professor? Nós temos da Austrália, do Reino Unido, de Portugal, da Nova Zelândia, da Dinamarca, acima da Dinamarca, não lembro agora o país, da Suécia. Suécia. Então, Ou seja, isso significa dizer o tem seguinte, gente da Europa, da Oceania, exatamente, todos eles os estão continentes. vendo o Brasil e têm interesse Sim. em vir para o Brasil, porque o Brasil é um país enorme, gigantesco, diferentes situações climáticas, então eles vêm para conhecer o Brasil e trazer o que eles têm de mais moderno. Então, isso, sem dúvida, estimula o brasileiro, o congressista, Isso. a se envolver em congressos que tragam esses palestrantes estrangeiros para discutir, junto com o palestrante brasileiro, as tendências naturais atuais da nossa ciência, da E educação acaba física. sendo uma grande troca também, né? De A ciência não tem experiências. muro, né? A ciência Pois é. não tem, não deve. Isso. E essa troca ela precisa acontecer e é um evento como esse que faz com que as pessoas tenham acesso, Isso. né? Então imagina que eu lembro quando fui fazer um estudo sobre nado adaptado e eu precisava de um material, né? Então não tinha revista online. E aí eu fiz uma carta para um pesquisador europeu e ele mandou entregar na minha casa via correio 3 meses depois. Chegou Olha, uma caixa com esse material, essas revistas, para que eu pudesse escrever um artigo na minha especialização. Então imagina que a ciência hoje a gente na palma da mão a gente consegue Isso. saber, né? O congresso, vamos escrever o que é que vai ter, vamos participar, quem são as pessoas que vão vir palestrar. A ciência não tem muros e é nosso papel enquanto educador aproximar cada vez mais as pessoas e participar e, sabe, estimular, porque a gente se desenvolve enquanto pessoa, enquanto profissional, quando a gente faz essas trocas, né? Essa Perfeito. transculturalidade que a gente Sem permite dúvida. de entender uma pessoa na Nova Zelândia que tem características culturais e principalmente ambientais relacionadas, né? Se a gente for pensar no ponto de vista da população aqui e lá, que é diferente, mas que o nosso grande foco é promover a atividade física, o esporte, o movimento corporal, porque a gente entende que o ser humano ele é universal, né? Isso. Então a gente segue nesse caminho, Perfeito. discute ciência em todos os lugares, com todas as pessoas possíveis para que a gente amplie o nosso conhecimento e Perfeito. consolide, né, aquilo que a gente desenvolve enquanto profissão. Perfeito. Para fechar, olhando para os próximos anos, eu queria uma análise de vocês. Quais tendências e perspectivas vocês enxergam para a organização de eventos científicos? E como vocês acreditam que esses eventos possam continuar impactando a profissão da educação física? Quem quer começar? Bom, eu diria que a primeira questão é pôr em prática o que a professora Tatiana já levantou aqui. A tendência hoje é a questão tecnológica. Então, tem que juntar a tecnologia com o corpo humano. Então, fazer atividades ou propor palestras e oficinas que façam essa inter-relação. Então, essa é a tendência natural para os próximos anos. Nós temos que nos preparar muito para isso, apresentando resultados de pesquisas científicas realizadas, mas como propostas de atividades que possam interagir essas duas partes do desenvolvimento humano.
Perfeito. E a inteligência artificial, professora, impacta? Muito, né? Eu vou até pegar o gancho do professor falar mais de tecnologia de uma forma geral, depois a gente fala um pouquinho sobre IA. Acho que assim, a tecnologia vestível, por exemplo, nós já utilizamos na educação física há muito tempo. Há muito tempo. Né? Então, imagina que você assiste um futebol na sua casa, você está vendo o jogador com colete quando acabar a partida, então ali tem uma série de dados e de informações em relação à hidratação, frequência cardíaca, desgaste, né? Que tudo isso, de uma forma geral, o fisiologista pode atuar na perspectiva da prevenção de lesão, por exemplo, Me permita, por né? um tempo era uma dificuldade a gente conseguir um acelerômetro para fazer um trabalho de Exato. pesquisa, e hoje a acelerometria está em todo Ah, equipamento celular, celular, então né? as Está na coisas palma da mão. tá na palma da mão, as coisas modificaram, e a gente tem que aproveitar exatamente isso para levar adiante. Perfeito. E aí a tecnologia ela vem para facilitar, certo? Do ponto de vista da gente conseguir ter uma reunião de dados, né, de uma forma muito mais ágil, mas a tomada de decisão ela é humana, tá certo? Aí eu vou aproveitar o gancho que você perguntou sobre a IA, né? A IA, na verdade, ela é uma interface homem-máquina, né? É um tipo de informação de tecnologia que a gente utiliza, onde o programador ele desenvolve baseado naquilo que você quer encontrar, certo? Porque ela é manipulável pelo homem. E aí você induz ela para aquilo que você quer achar. Trazendo para a nossa formação, eu vou voltar para a perspectiva da discussão sobre o uso da tecnologia vestível para monitoramento, certo? Certo. De uma sessão de exercício, de uma prática esportiva, de um deslocamento ativo, de um monitoramento de Exatamente. informações que vão dizer, estou dentro dos parâmetros aceitáveis para a saúde, né? A OMS determina que a gente tem 10.000 passos diários, por exemplo. Sim. Não duvido que todo mundo olha no seu reloginho, no seu smartwatch, se bateu essa meta. Então, imagina como isso é importante. Que um leigo, por exemplo, ele consegue ter essa consciência. Né? Obviamente que a gente quer que ele desenvolva, que ele vai procurar um profissional de educação física para fazer uma atividade ali, né, assistida e bem orientada, mas que a tecnologia ela vai aproximar cada vez mais. Nós, enquanto profissionais, precisamos promover eventos para que as pessoas se desenvolvam enquanto profissionais no uso das ferramentas. Porque a gente tem softwares, a gente tem, né, plataformas online, a gente tem dispositivos de avaliação física, corporal, né, de monitoramento das variáveis fisiológicas, né, para verificar uma desidratação durante uma partida esportiva, ou mesmo uma caminhada, né? Então, imagina que eu posso avaliar uma variação postural para fazer uma correção no idosa. Então, assim, a gente tem uma série de usos de ferramentas possíveis que está na mão do profissional, ele precisa, na verdade, se apropriar e saber usá-la. E aí ela vai facilitar, porque ela pode, por exemplo, você pode perguntar quais são as tecnologias que eu posso utilizar nesse meu cliente, nesse meu aluno. E ela pode te dar uma lista, né, de informações. E aí você, para se apropriar disso, precisa fazer uma formação. E a formação continuada está onde? Nos congressos científicos. Né? Então, a gente vai aproximar as pessoas que estão desenvolvendo tecnologia na área da educação física, as expertises das áreas que são ali multidisciplinares, transdisciplinares, para que a gente consiga, né, dizer, eu vou usar com segurança, com consciência, sabendo o que eu estou fazendo. Né? Então, acho que a IA ela veio para ficar, mas é só mais uma das tecnologias. Né? A gente vai encontrar muitas outras no caminho que estão surgindo, mas que a gente precisa fazer é se aproximar delas, utilizá-las sem medo, mas antes de mais nada saber como, com quem e quando usá-las. Perfeito. Se fosse deixar um recado para quem está assistindo a gente agora, que recado vocês deixariam, professor? Bom, eu penso que até os próprios congressos têm que ficar atentos ao seguinte: não há mais espaço para fazer palestras de 1 hora, 2 horas, o público sentado em auditório. Não cabe mais. Então, temos que trabalhar os breaks, temos que trabalhar numa perspectiva de a cada 15 minutos, meia hora, de qualquer que seja a palestra em qualquer evento, o participante tem a oportunidade de se levantar, de se movimentar. Então, Perfeito. esse é o recado. Hoje, a doença mais grave que nós temos é o comportamento sedentário. Então, Perfeito. crie cada um a sua maneira agradável de fazer atividade física, seja ela qual for, e aí sim ele estará mais próximo da longevidade. Perfeito. Professora. Eu vou aproveitar o motim, né, do nosso momento aqui, que está relacionado exatamente para estimular as pessoas a irem participar de eventos. Né? A gente tem, como eu falei, no nosso estado, muitos eventos que são organizados, né, pelas escolas de referência relacionadas à educação física, ao esporte. O próprio CREF também organiza muitos eventos, né? É parceiro de outros eventos, divulga, multiplica e aproxima as pessoas. Então, quero convidar todos que nos ouvem, né, que nos assistem, para que participem, se aproximem do conhecimento. A ciência está posta para todos, né? Quebrem essas barreiras, esses muros e aproveitem esses momentos, partilhem, tragam suas expertises, aprendam e multipliquem, né? Maravilha, maravilha. Professora Tatiana, professor Jorge, obrigado pela presença de vocês, esse papo maravilhoso, esse conteúdo riquíssimo, né? Você que acompanhou até agora, é, beba dessa fonte, compartilhe esse conteúdo, curta, siga nossas redes sociais. Obrigado, professora Tatiana, obrigado, professor Jorge, pela presença de vocês A gente que agradece. e até uma próxima, né, se Deus Igual, quiser. até a próxima.
E vocês fiquem ligados aí para o próximo CrefCast. Curte, segue, compartilha nossos conteúdos. cref12pe.org.br. Siga nossas redes sociais, YouTube, Instagram. E a gente se encontra no próximo CrefCast. Até lá.